Diante de uma situação, como que a gente consegue filtrar o que vai ser bom pra gente e como a gente consegue filtrar o que vai ser ruim pra gente? E antes disso, o que nós julgamos ser certo e o que nós julgamos ser errado? Depois da minha experiência que eu tive no ano passado, que se você quiser saber mais, tá aqui nos cards, uma certeza que eu tinha é que eu não queria ter mais aquela imagem que eu saí da empresa, que as pessoas ficaram tendo aquela imagem ruim. E eu sabia que eu não sou isso. Eu sabia que eu não sou assim. Que por um momento eu fui, mas eu sei que eu não quero mais ser assim. Então eu já tinha uma certeza que pra fazer essa mudança, eu precisava fazer primeiro uma mudança interna. Eu precisava primeiro me conhecer mais e colocar o meu pé no chão. E saber das coisas que eu realmente poderia fazer, que eu era capacitado para fazer, e as coisas que eu precisava aprender. Eu precisava aprender muito ainda. Nós somos uma geração ansiosa, nós somos uma geração que acha que sabe demais. Só porque eu fiz curso X, Y e Z, porque eu faço isso aqui, eu sou melhor. Mas como eu falei, e vou repetir, a gente precisa evoluir aqui. Então eu precisava evoluir dentro de mim e me autoconhecer. E principalmente eu precisava aprender coisas novas. E depois daquela experiência, eu tive uma oportunidade de fazer um freela fixo em uma agência de publicidade. E era um lugar que eu sempre queria trabalhar, eu sempre quis trabalhar lá. Desde quando eu comecei a fazer a faculdade, eu queria passar por aquela experiência que eu sabia que era um pouco insana, que era loucura a rotina, mas eu queria passar por aquilo. E quando eu tava fazendo esse freela, eu recebi uma outra proposta de um lugar que seria fixo, né? E que também traria muitas coisas novas, muito aprendizado que eu julgava e que eu julgo ser muito importante para qualquer profissional da nossa área, né, da área de comunicação. O que eu deveria escolher? Uma coisa que eu sempre quis fazer? Ou em um lugar que eu teria um pouco mais de segurança e com habilidades que eu poderia desenvolver que eu julgava importante? E eu fiz essa segunda escolha. Chegando nessa oportunidade, um mar abriu. Eu tinha milhares de coisas que eu poderia absorver, milhares de coisas que eu poderia fazer e que isso foi dado na minha mão. Então eu fiquei deslumbrado, né? Eu falei, putz, eu posso desenvolver isso, posso desenvolver aquilo, posso aprender isso. Isso eu tenho certeza que eu não gosto de fazer, mas eu sei que eu preciso aprender, porque um profissional da área precisa aprender isso e tudo mais. E aí eu comecei a acumular várias tarefas, né? Várias coisas que eu precisava fazer, e assim foi passando os meses, eu fui entrando em reuniões, discutindo, trazendo coisas novas, aprendendo coisas novas, e fui fazendo muitas coisas. Até que chegou um ponto que bateu o seguinte questionamento: quem faz tudo termina fazendo nada? E foi realmente o que aconteceu. Eu absorvi tantas coisas, eu me coloquei para fazer tantas coisas que o que eu realmente era bom em fazer, eu não estava entregando. O que realmente me destacou para aquela vaga, eu não estava fazendo. Vou te dar um exemplo prático. Você chama um pintor para pintar sua casa e ele fala que consegue terminar de pintar em uma semana. E depois de uma semana, você chega e fala, e aí, você terminou? Aí ele fala, olha, eu não terminei, mas eu vi que tinha alguns outros problemas nessa casa, eu vi que tinha um cano que estava furado, eu vi que uma parede precisava rebocar, e assim, eu não sei fazer arrumar cano, mas eu dei uma resolvida ali e eu vi que ficou legal. A parede ficou um pouquinho torta, mas olha, resolveu. Tá, mas e a pintura? A pintura eu não terminei. Então foi meio que isso que aconteceu comigo. E aí que é o ponto que eu trago a discussão pra gente nesse vídeo. Até que ponto você consegue ser crítico com você mesmo de olhar uma coisa, mesmo que ela seja muito boa, mesmo que ela seja excitante,
como você consegue saber que você está pronto para fazer aquilo? Nós queremos abraçar todas as oportunidades, a gente quer fazer tudo, a gente quer ser proativo, a gente quer fazer. Mas e se você for lá e absorver tudo aquilo e não aguentar? E hoje eu só vejo um caminho para resolver isso. É você sendo justo e verdadeiro com você mesmo. De saber aonde você coloca seu pé. De saber aonde você vai colocar suas fichas. Aonde você vai conseguir realmente se comprometer para entregar aquilo. Então, hoje, tem muitas coisas que eu poderia fazer. Mas eu sei que se eu fizer, eu vou tirar o foco da minha principal habilidade, que é o que realmente eu fui destacado para fazer aquilo e fui escolhido para fazer aquilo. E eu vou tirar o foco disso para colocar numa coisa que não vai agregar. Não vai agregar para a empresa, às vezes não vai agregar para mim. É claro que você precisa colocar na balança o que eu consigo fazer, quais são as minhas principais habilidades. São essas? Show! Elas vão ficar aqui em cima. As outras eu vou indo de pouquinho desenvolvendo, até que elas estejam no mesmo patamar e você consiga entregar com maestria. E é isso que eu vejo hoje. Tem muitas coisas dentro da minha própria empresa que eu trabalho, que eu falo, caramba, como seria legal se eu conseguisse fazer isso. Mas ainda não é o momento de eu fazer isso. E tá lá, tá assim, na minha mesa, tá lá, eu posso fazer aquilo. Se eu quiser pegar, eu vou ser motivado para fazer isso, eu vou ser ajudado para fazer isso, só que eu estou preparado. Você precisa saber se você está preparado para fazer aquilo. Você precisa ser criterioso com você mesmo para fazer aquilo. Você precisa olhar e falar assim, ei, você consegue fazer isso? Porque se você não consegue fazer isso, por que você vai fazer? Se você não se acha preparado para fazer isso, por que você vai fazer? E não é acreditar, porque eu acredito que eu posso fazer muitas coisas. Eu acredito que eu posso mudar a vida da empresa. Eu acredito nisso. Só que você não pode correr antes de andar, e você não pode andar antes de engatinhar. Aí entra um outro ponto que eu tive que aprender, é ser paciente comigo mesmo. Se eu quero atingir aquilo, e se eu quero abraçar todas aquelas tarefas, eu não vou abraçar de um dia para a noite. Eu não vou fazer isso de um dia para a noite. Eu preciso ser paciente. Eu fui colocado naquele lugar para fazer uma coisa. Faça essa coisa com excelência. Depois, vai lá e faça outra. E assim sucessivamente. Então, para resumir tudo isso, o que eu falo? Primeiro, conheça você mesmo. E se coloque os seus pés no chão. Desce um pouco do salto. Seja criterioso com você mesmo. Veja como você consegue se adequar para cada situação. Não faça uma coisa que você não tenha suporte para isso. Não faça uma coisa que você não consiga suportar. E tenha paciência. E principalmente paciência com você mesmo. Algumas pessoas sofrem por não ter oportunidades. Outras sofrem por ter oportunidades demais. Então, como você consegue ser a sua própria balança? Esse é o exercício que eu faço hoje. Como eu consigo balancear todas as coisas que acontecem na minha vida. O quanto eu consigo fazer o que eu preciso fazer com tesão, com gosto por aquilo. O quanto eu consigo absorver de coisas novas. Como eu consigo fazer tudo isso com uma sanidade mental. E como eu consigo caminhar no que eu julgo certo. Porque, como eu disse, caminho certo e caminho errado, nós temos exemplos que às vezes a gente acredita 100% nesse exemplo, às vezes não, mas realmente nós vamos provar se isso é certo ou se isso é errado na hora que a gente for lá e fazer.